Vamos falar um pouco hoje sobre o reino milenar. O reino milenar ele é fantástico porque ele vai tratar de um reino de paz, de um reino de abundância, aonde o próprio Senhor Jesus estará reinando sobre a terra, junto com a igreja. Mas eu quero falar aqui para vocês algo interessante, algumas profecias que tratam sobre esse reino milenar. Tá? Eu quero que você esteja atento para o que eu vou passar neste vídeo, porque tem algumas pessoas que têm dúvida acerca do reino, se ele é literal, se ele é simbólico, se é de 1000 anos mesmo, se não é, quando que virá. Tem toda uma complexidade nisso daí, porém, a gente vai desmistificar tudo isso pela palavra, sempre pela palavra, ok? Então vamos ver aqui um texto que fala assim, que está lá em Isaías capítulo 46, versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, desde o princípio, desde lá de Adão e Eva, esse texto aqui já é de Isaías, ou seja, no tempo de Isaías, ele já chama o princípio desde as antiguidades. As coisas que ainda não sucederam, ele já está informando lá no princípio, lá com Adão e Eva, o fim. Lá com Adão e a Eva, no princípio de tudo, nos tempos da antiguidade, ele já estava anunciando o fim. Então eu quero que você preste comigo muita atenção como que Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Tá? O princípio já anuncia o fim. Olha que interessante, hein? No princípio de tudo, quando Deus cria os céus e a terra, ele já está anunciando o fim. Certo? Então vamos ver aqui, no princípio, ele anunciando o fim. No primeiro dia, vou aumentar aqui, no primeiro dia está escrito assim, ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. No Salmo capítulo 90, versículo 2, diz assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então existe uma eternidade passada. Né? O que é a eternidade? A eternidade é o tempo onde o tempo não é contado. Tá? Então, na eternidade passada, ele é Deus. E na eternidade futura, ele também é Deus. Certo? Porém, entre uma eternidade e a outra, existe uma coisa que se chama tempo, que é o Cronos. Certo? Que é a cronologia de tempo. Correto? Então, quando Deus passa a criar tudo, e aí, no primeiro dia é que passa-se a contar o tempo. Por isso que é dito aqui, é tarde amanhã o dia primeiro, o primeiro dia. Certo? A partir deste momento, no tempo do homem, deixa de existir a eternidade e passa a existir a contagem de tempo. Certo? E aí é o primeiro dia. Vamos lá. Segundo dia. E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então agora nós estamos no segundo dia. Certo? Vamos continuar. Terceiro dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã, o dia terceiro. Observe essas expressões tarde e manhã. Tá? Quarto dia. Vamos lá. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para os tempos determinados e para dias e anos. Preste atenção aqui. Ó.
os luminares no quarto dia, ela serve para que haja aí sinais para os tempos determinados e para os dias e anos. Tempos determinados aqui, então, vai ser colocado, tá, os luminares na expansão do céu, vai separar o dia, vai separar a noite, tá? E aí eles servirão para que a gente possa nos guiar segundo os tempos determinados. É interessante que no quarto dia, que é o quarto milênio, nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? É quando Jesus ele nasce, ele vem à Terra, porque Jesus vem no quarto milênio, certo? E aí, quando ele chega, há realmente uma separação antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é a luz que faz a separação entre as trevas, né? Então, essa luz que vem faz essa separação, né, entre as trevas e a luz. Você pode colocar até como uma igreja também, que faz a separação, certo? Isso daí já é um sinal também do quarto dia. E diz assim: seus luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, tá? E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Então, tanto a lua quanto o sol iluminam cada um nos seus respectivos tempos, tá? E eles governam, os dois governam juntos, que interessante, né? E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã o dia quarto. Vamos continuar. Quinto dia. E disse Deus: produza água abundante, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e amanhã o dia quinto. Mais uma vez, tarde e amanhã, o dia quinto agora. No sexto dia, Deus então, ele cria o homem. Tá? No sexto dia, ele cria um homem, e ao homem ele dá a autoridade, não vou ler o texto, mas você já sabe de qual, ele dá a autoridade para que ele domine sobre toda a sua criação que foi feita no quinto dia, mas sobre a sua semente, que ele sujeite a Deus, tá? Que foram todos ali feitos no sexto dia. Por isso que o número 6 é número de homem. Tá? E aí diz assim no versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. Certo? Vamos agora para o sétimo dia. No sétimo dia já tem uma diferença aí, ó. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia, e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera, e ponto. Você percebeu aí uma diferença? No primeiro ao sexto dia está escrito: e foi tarde e manhã, o primeiro dia, o terceiro dia, o dia terceiro, quarto, quinto, sexto. No sétimo dia não tem isso. No sétimo dia não tem tarde e manhã. Por que será? Por que será que no dia sétimo não tem tarde e manhã? Lembre-se que o dia sétimo é o dia de descanso. Tá? Deus criou esse dia para descansar. Vamos ver aqui, ó, alguns textos. Vamos lá. Portanto, resta ainda um repouso, para o repouso de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Hebreus 4, 9 e 11. Então, Deus, ele entrou no repouso. Que repouso que Deus entrou? Foi nesse repouso aqui. Tá? E Deus, acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Então Deus descansou aqui, ó, ele repousou das obras, como Deus das suas, certo?
E ainda resta um repouso para o povo de Deus. Que repouso é esse, gente? Que repouso é esse? Qual o contexto? Esse repouso aqui. O dia 7º, correto? É esse repouso aqui. Esse repouso ainda falta para nós entrarmos. Esse 7º dia aqui é o 7º dia que é quando nós iremos descansar das nossas obras. Certo? Então nós entendemos que assim como no Antigo Testamento, no 7º dia, no Shabat, os judeus descansavam das suas obras, tá? Era um dia de descanso. Quando Jesus voltar e estabelecer esse reino milenar, é quando a igreja, então, ela vai entrar nesse 7º dia de repouso, nesse 7º milênio, nesse dia de descanso, correto? Vamos ver aqui, ó. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília de noite, Salmo capítulo 90, versículo 4. Ou seja, para Deus, um dia que passa é como 1000 anos. Então você pega esse texto aí e joga lá para o princípio, que anuncia o fim. Um dia é como 1000 anos. Tá? E 1000 anos é como um dia. Então um dia que passa é como se fosse 1000 anos para o Senhor. Certo? E 1000 anos é como se fosse um dia. Exemplo, nos 7 dias de criação, é como se fosse cada um tipificando 1000 anos. Porém, cada 1000 anos é como se tipificando os 7 dias que passou lá no princípio. Porque o princípio anuncia o fim, e o fim estava na sombra do princípio. Tá? Vamos ver aqui, ó, 2 Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Certo? Aí ele vai falar que o Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, falando acerca do dia do Senhor e da vinda dele. Por quê? Porque um dia da criação é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos, para nós, é como se fosse um dia da criação. Certo? Vamos continuar lendo aqui então. Olha aí, ó. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Porque existe na Bíblia um texto de Apocalipse capítulo 20 que fala acerca dos 1000 anos. Esses 1000 anos é o 7º dia de descanso. Ainda resta um repouso, ainda falta um dia para repousar. Certo? Por isso que não pode dizer que esses 1000 anos que faltam são 1000 anos simbólicos. São 1000 anos literais. Porque é o último dia que falta. Aí um dia como 1000 anos. Certo? Nós temos aqui o nosso calendário gregoriano. Tá? O calendário gregoriano acho que é de 1582. Certo? Eu tenho aqui, ó, esse mapa mental aqui para a gente poder entender melhor como é que funciona. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui, ó, calendário gregoriano. De Adão até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000, 4000 anos. Certo? De Jesus até o século 20, 2000. 2000, 6000. Tá? E aí nós chegamos no 7º milênio, que passa de 2001. Então aqui nós vemos, ó, primeiro milênio, segundo milênio, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º milênio. Tá? Século 20. E aí, hoje nós estamos no século 21. Certo? Século 21. Mas ainda não chegamos no ano 2100. Mas estamos no século 21. Correto? E o 7º milênio é isso aqui. Ó. Nós já entramos no 7º milênio. Só que o calendário que nós temos que estar de olho não é o calendário gregoriano. O calendário que nós temos que estar de olho, deixa eu voltar aqui, né? O calendário que nós temos que estar de olho é o calendário judaico. É esse calendário que a gente tem que estar de olho. Vamos ver aqui, ó. No calendário judaico, ainda não chegamos no 7º milênio, que é o ano 6000. Tá? Não precisa completar 6.999 para chegar no 7º milênio. Não, quando você chega no ano 6000 já é o 7º milênio. Porque você já andou a 6.000 casas. Certo? Então quando você chega na casa 6, já é o milênio seguinte. É igual o século.
né, quando começou o século I. Quando que é o século I? É o ano zero. Né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeiro século. Ano 120. Já é o segundo século. O século sempre uma casa na frente. Porque você já completou, né, as dezenas e as centenas atrás. Mesma coisa é o milênio. O milênio você não precisa chegar no ano 6.999, ano 7.000, sétimo milênio. Não. Quando você completa a casa 6.000, você já chega no sétimo milênio. Por quê? Porque você já andou a 6.000 casas, já completou 6.000. No calendário judaico, é a mesma coisa. Tá? Só que no calendário judaico, ele é um pouco mais preciso. Certo? Ele está no ano 5.781, porque o calendário judaico não é o calendário gregoriano. É um calendário que é desde Adão. Certo? No calendário judaico está no ano 5.781. Bom, falta bastante tempo, né, para chegar até o ano 6.000, que é o sétimo milênio. Só que, você observa aí, que no calendário judaico, tá, existe uma defasagem de mais ou menos 200 anos. Por que essa defasagem? Porque no ano 135 houve um homem chamado Bar-Koba, né? Esse homem, ele estava se auto-intitulando judeu. E havia um rabino chamado Akiva. Esse rabino Akiva, ele era o líder máximo espiritual judeu e ele acreditava na messianidade, né, de Bar-Koba, que ele também lutava ali contra o Império Romano, lutando contra o imperador Adriano, certo? Mais na frente, um discípulo dele chamado José ben Halafta, ele tenta fazer uma cronologia de tempo, seguido as 70 semanas de Daniel, tentando encaixar essas 70 semanas de Daniel na vinda de Bar-Koba. Só que ele não consegue. Esse calendário sempre batia em Jesus, né? Sempre batia. Ele fazia de um lado, fazia de outro, e não dava para poder encaixar Bar-Koba no nascimento das 70 semanas de Daniel ali, na morte de Cristo, que Daniel profetiza em Daniel capítulo 9. Então, quando ele fazia essa conta, sempre batia em Jesus, não batia em Bar-Koba. E aí, o que ele fez? Ele manipulou o calendário, certo? E nessa manipulação, houve aí um decréscimo de mais ou menos 200 anos. Fazendo um conserto dessa, e se você pode observar isso daí em Seder Olam Rabbah. Seder Olam Rabbah, você pode buscar aí na internet e vai estar dizendo lá exatamente isso que eu estou te explicando. Tá? Tirando essa defasagem de 200 anos, nós chegamos ao ano 5.981. Então falta pouco. Claro que isso é um valor aproximado, tá? Mas mesmo sendo um valor aproximado, né, não sai muito disso. Tá? Ano 5.981. O que eu quero dizer com isso? Que falta poucas décadas para que Jesus ele volte. Certo? Falta muito pouco para a vinda de Jesus. Então nós estamos muito perto do sétimo milênio. Nós estamos muito perto, né, do reino milenar, um reino de paz, um reino onde Jesus voltará e reinará sobre a terra. Certo? Então, eu coloquei aqui apenas o aspecto da profecia do reino milenar, mas eu não ainda entrei nas particularidades do reino milenar, naquelas questões mais complexas do reino milenar que tem a ver com as nações, tem a ver com o tempo de vida, sexo no reino milenar, corpo glorificado, Jesus reinando sobre a terra. Isso daí ainda não entrei. Eu só apenas mostrei o que é o reino milenar e as profecias que falam acerca desse período, certo? Então, o interessante é que já estamos às portas, bem próximo da vinda de Jesus. Ok? Fico essa palavra em nome de Jesus.